Hello everybody, hello everyone. Não é aula de inglês não, viu? É aula de história mesmo. Mas desta semana a gente vai ter uma aula aqui, né, gravada, duas aulas gravadas, uma na terça, outra na sexta, ok? Mas vamos parar de enrolação, vamos começar a nossa videoaula. Pessoal, o tema dessa videoaula é o comércio atlântico de escravizados. A gente já veio estudando nas aulas ao vivo, né, algumas coisas sobre esse comércio atlântico, mas agora a gente vai revisar aquilo que a gente já viu e vai acrescentar mais algumas informações, ok? Vamos lá. A gente, primeiramente, precisa estudar, no caso, o que é escravidão. A escravidão é um regime de trabalho, no qual homens, mulheres ou até crianças são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. E, para além disso, as pessoas que são escravizadas, elas têm suas liberdades tolhidas, cortadas, pois são consideradas propriedades dos seus senhores, podendo ser vendidas ou até trocadas como se fossem mercadorias. A escravidão, ela existiu em outros períodos históricos, como por exemplo na Antiguidade, também na Idade Moderna, tá? Esse período que a gente está estudando aqui da escravidão presente na história do Brasil. E, infelizmente, a escravidão ainda acontece no período contemporâneo da história. A escravidão ainda é um problema muito grave que acontece, por exemplo, em países como o Brasil. A escravidão é uma forma de exploração do trabalho que existe, portanto, desde a antiguidade, e mesmo na África ela já fazia parte da tradição cultural de diversos reinos. Entretanto, olha lá, com o estabelecimento do comércio atlântico, a escravidão de seres humanos se levou a um patamar muito mais terrível. Por isso que a gente está dedicando essa aula para perceber a transformação que acontece na escravidão com o comércio atlântico, principalmente dos portugueses, tá? O estabelecimento das colônias europeias no Novo Mundo, ou seja, aqui na América, intensificou a necessidade de mão de obra para a extração de metais preciosos ou a prática da monocultura. Aqui no Brasil, a monocultura da cana-de-açúcar. E a saída encontrada pelos colonizadores europeus foi a utilização, né, da mão de obra escravizada, indígena ou africana nessas atividades, né, nesse trabalho. Pessoal, em relação, por exemplo, àquilo que a gente vai estudar, que é a exploração dos portugueses, a gente percebe que os portugueses já exploravam a África desde 1415, ok? Eles começaram ali a exploração da costa africana. O objetivo dos portugueses era ir para o interior, encontrar aquelas rotas, né, as rotas subsaarianas, né, rotas do deserto do Saara, né, que tinha ali o comércio, né, de bastante ouro e sal. Tá? Então, esse era o objetivo dos portugueses. Entretanto, pelo caminho, né, de interiorização dessa exploração portuguesa, eles se depararam com produtos como noz de cola, marfim, pimenta malagueta, que eram também lucrativos para os portugueses. No litoral africano, né, durante o século XV, a população que habitava ali, né, era formada por vários povos, né, que viviam da pequena agricultura. E não eram reinos poderosos como aquilo que acontecia, né, os reinos que existiam no interior da África. E por essa população ser dividida em pequenos povoados, foi mais fácil para os portugueses a exploração tanto desses povos quanto dessas regiões. Os portugueses instalaram no litoral africano, né, feitorias, portos de escala e também aprovisionamento de navios. Pessoal, diante dessa presença dos portugueses, é muito importante então a gente perceber o que começou a acontecer em relação à escravidão. A escravidão anterior aos portugueses, né, que existia na África, ela era muito comum, de resultado das disputas e das brigas entre diferentes grupos tribais, tá, ou de etnias. Homens, mulheres e crianças eram capturados e escravizados pelos povos que haviam subjugado. Já no caso, com a presença dos portugueses, né, após a presença dos portugueses, os chefes tribais ou os reis, eles começaram a perceber, né, que a venda das pessoas escravizadas interessava aos comerciantes portugueses. E a escravidão passou a apresentar características distintas daquela até então praticada. Passou a ser lucrativo, passou a ser praticado, por exemplo, sem conflito, sem briga, era simplesmente o sequestro, tá, dessas pessoas livres na África e a venda para os portugueses. As relações comerciais, elas eram feitas tudo na base do escambo, né, na troca de produtos.
Os chefes tribais e os seus representantes entregavam a pessoa escravizada e em troca elas recebiam lá tecido, aguardente, açúcar, fumo, vinho, armas de fogo, pólvora, espadas, facas, arcos e flechas, né? E por aí vai. Os valores das pessoas escravizadas também variavam bastante conforme o tempo. Há relatos de que na região de Senegal, por volta do ano de 1446, 25 a 30 escravizados podiam ser adquiridos em troca de um cavalo já idoso, um cavalo velho. Enquanto em 1460, no Congo, um cão, um cachorro, poderia valer até 22 escravizados. É muito importante a gente também tentar imaginar e perceber, né? Tentar se colocar dentro dessa situação no lugar do outro, né? Uma empatia histórica. E tentar imaginar, por exemplo, o quanto isso era terrível, né? Essa escravização ela era terrível na visão do africano, que sequestrado era levado, né, para os portugueses que iriam cruzar o mar junto com essas pessoas, ok? O mar tinha um significado, né, para os africanos, né, como Calunga Grande, né? O mar era chamado de Calunga Grande. Era na Calunga Grande que levavam os corpos para sempre. A Calunga Pequena era a terra, né, onde recebia sementes. E a Calunga Grande representava, portanto, a morte. Então, as ideias que os africanos tinham do mar, né, eram terríveis, né, tinham um impacto psicológico muito grande, porque esse mar, ele levava seus familiares, os amigos, os companheiros, os reis, os guerreiros mais valentes, levava nos navios e ninguém nunca mais voltava. Nessas viagens, né, pela Calunga Grande, pelo mar, se criou, por exemplo, o sistema do tráfico negreiro através dos navios negreiros. Inicialmente, esses navios eles eram projetados para transportar mercadorias, mas foram adaptados também para o tráfico de pessoas. Os porões tinham 3 níveis, né? O porão propriamente dito, a parte mais inferior, onde se guardava água e comida, e a falsa coberta, onde ficavam os escravizados. Você pode observar aqui nessa representação do lado, tá? E ainda a região coberta para a tripulação. Preste atenção ali na falsa coberta, onde ficavam os escravizados. Os porões que não tinham janelas e nem ventilação para evitar que as pessoas se jogassem em alto mar. As condições de transporte elas eram desumanas. Centenas de pessoas eram empilhadas nos porões, umas sobre as outras, impossibilitando muitas vezes que elas pudessem se mexer, esticar suas pernas ou até mesmo se levantar durante a viagem. A triste viagem durava cerca de 3 meses, dependendo das condições de navegação em alto mar. O calor, o abafamento, a quantidade de pessoas, a falta de estrutura do navio, o sacolejo do mar fazia com que a travessia se tornasse insuportável. Os que não resistiam a essas condições tinham seus corpos lançados ao mar. Muitas vezes, quando ocorria uma tempestade em alto mar, os traficantes escolhiam mulheres e crianças para lançá-las fora e diminuir o sobrepeso da embarcação. Os navios negreiros também ficaram conhecidos como tumbeiros. Tal era a grande quantidade de mortes ocorridas ao longo da viagem. Os escravizados, e muitas vezes até mesmo a tripulação dos navios, eram acometidos por doenças causadas pelas condições insalubres, né? Pela alimentação deficiente e pela aglomeração de pessoas em pouco espaço. Gente, quando esses navios, né, partiam lá da África e chegavam aqui na América, quando os navios aportavam na América, em lugares diferentes, como no Rio de Janeiro, Salvador, Recife ou São Luís, no Maranhão, nesses portos funcionavam os mercados de escravos, tá? Era um lugar, um ambiente, um amplo galpão, sem janelas e sem ventilação, no qual os africanos ficavam alojados à espera de um comprador. Desses mercados de escravizados, um que tem bastante destaque se chama Mercado do Valongo, no Rio de Janeiro, tá? Por volta de 1549, desembarcaram os primeiros contingentes de africanos escravizados nessa região. Dom João III, rei de Portugal, concedeu a autorização a fim de que cada colono pudesse importar até 120 africanos, né? E, diante disso, vários colonos protestaram, desejavam importar um número superior a esse. Vale a gente perceber, tá, que essa presença do africano aqui na América, mas na presença na condição ali de escravizado, fez com que as suas vidas, as suas condições aqui fossem terríveis, né? Eles tinham dificuldade, por exemplo, para manter suas tradições culturais, a sua língua, a sua religião.
sofriam, por exemplo, né, com as condições precárias de vida, de alimentação, de moradia, né, vivendo, por exemplo, nas senzalas. E dá para a gente perceber que o que a gente vive hoje em dia em relação, por exemplo, ao racismo, ok? É fruto desse passado de escravidão em relação à população negra. A gente pode dizer que o problema da escravidão não se restringiu à época em que ela existiu, né, aqui no Brasil, mas infelizmente até hoje, tá? Quando a gente vê os casos de racismo na internet, quando a gente vê no ambiente escolar, quando a gente vê, por exemplo, não só no Brasil, no mundo inteiro, né, com a violência policial, tá? Isso é ainda vestígio, né, desse passado de escravidão. O racismo muitas vezes nem se manifesta até de formas claras, né? O racismo estrutural que vocês devem ouvir falar bastante e a gente vai discutir nas nossas aulas ao vivo. Mas esse racismo, ele tem origem na escravidão, ok? Galera, esses africanos aqui na América, apesar de toda a violência, eles muitas vezes não se deixaram abater. Nas novas terras, tá? Para onde foram enviados, eles conseguiram manter e até mesmo reinventar a sua cultura, conseguiram difundir seus valores e suas crenças. E esses povos contribuíram para a formação de novas sociedades. É o que a gente consegue observar aqui no Brasil em relação à cultura e às tradições afro-brasileiras, ok? Que se manifestam nos alimentos, na língua, na música, na dança, tá? E a gente pode perceber também que esses aspectos culturais, eles nos mostram ali formas de resistência e de luta contra a escravidão. Galera, para a aula de hoje seria apenas isso. Vai junto ali uma lista de exercícios para você realizar, ok? E na nossa próxima aula a gente vai começar a estudar então o ciclo da cana-de-açúcar. Um beijo e até lá!